Boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Graça e paz. Paz seja convosco. Glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus por você que está aqui conosco no templo, né, na casa do Senhor. Por você também que está nos vendo pelas redes sociais, pela a grande rede, né, internet, em meio a várias redes sociais. Né, queremos louvar a Deus por todas as coisas. Deus é fiel e bom, maravilhoso. Nós, muitas vezes, somos acometidos de certas tristezas. Essas tristezas, elas fazem parte da vida do ser humano. Porém, embora nós passemos por momentos tristes e tristezas, momentos difíceis, a palavra de Deus nos instrui a servirmos ao Senhor com alegria, não é verdade? Olha que coisa maravilhosa. Servir ao Senhor com alegria. Sabe, servir ao Senhor com alegria é um desafio nosso, todos nós. Nós temos motivos, sim, para em ocasiões, especialmente agora, diante de um tempo tão duro, tão difícil, tão severo, que nos acomete, nos acometido aí por esse problema de saúde pública, gravíssimo, severo. Mesmo assim, nós somos orientados pela palavra do Senhor, independente disso, a servir ao Senhor com alegria, com prazer, né? Então, nós estamos felizes porque temos entendido isso, querido, e vamos continuar servindo ao Senhor. Nós temos hoje a sequência do nosso livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Já chegamos até aqui, ainda tem bastante capítulos para nós estudarmos. Mas nós queremos chegar, em nome de Jesus, a igreja quer chegar até o final do capítulo, do último capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo final. Sabe? Então é o nosso desafio. Nós queremos dar cabo desse desafio. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós nos colocamos e temos nos colocado diante da Tua presença, ó Deus, diante do Senhor. Mesmo conhecendo as nossas tão grandes limitações, os nossos tão grandes limites humanos, limites do homem, Senhor. Mesmo assim, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor, pela Tua graça, misericórdia, e por um pouco de fé que reside em nós, nós queremos Te adorar e Te servir, e engrandecer o Teu nome, acima de todos os nomes, não só com palavras, mas com a nossa vida, principalmente com a nossa vida. Esse é o desafio da igreja, o desafio do Teu povo, Senhor. Então, nesse momento de estudo da Tua palavra, de oração, de busca do Senhor, nós queremos, ó Senhor, nos entregar a Ti, nas Tuas mãos completamente. Reconhecendo, como eu disse, Senhor, a nossa tão grande limitação, a nossa tão grande humanidade. Somente o Teu Espírito, somente o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas pode realizar em nós alguma diferença. Pode fazer em nós algo que nós às vezes sequer entendemos, Senhor, mas nós aceitamos porque vem do Senhor. Todas as coisas vêm do Senhor. A bênção vem do Senhor. Os milagres, os sinais, as maravilhas vêm do Senhor. A nossa própria vida, ela veio do Senhor. Quando o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança, espiritualmente falando. Obrigado, Senhor, pela Tua mão, pela Tua graça, sobre
aqueles que estão aqui conosco e sobre aqueles que também estão nas suas casas, nos seus lares, diante de um aparelho celular, ou de um PC, ou de um computador, Senhor, para assistir, para participar, Senhor, dessa celebração, desse culto de quarta-feira, de estudos da Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Nos dá da Tua graça e nos conduz nessa hora pelo Teu Espírito. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, nós queremos... tomar um pouquinho d'água aqui. Nós queremos continuar aqui no estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Hoje o nosso propósito, queridos irmãos, é estudarmos do versículo 1 ao 25. Apenas 25 versículos. Eu peço que a bênção de Deus esteja me conduzindo aqui, o Espírito Santo, para que eu possa finalizar esses 25 versículos hoje. Contudo, se não der tempo, nós prosseguiremos posteriormente, quando Deus nos permitir. Sabe, eu li esse capítulo algumas vezes essa semana, pelo menos umas 5 vezes eu li Atos capítulo 8. Um capítulo desafiador. Pastor, por que foi que o senhor leu tantas vezes o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, fora as vezes que eu já li anteriormente? Mas por que foi? O senhor quer decorar alguns versículos, quer decorar o capítulo. O senhor quer impressionar dando estudo. Não é nada disso. Eu li por necessidade mesmo, sabe? Por muita necessidade de compreender, de assimilar os tão grandes ensinamentos, as tão grandes maravilhas de ensino que está contido no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Um capítulo extraordinário, sabe, queridos? E eu li também porque eu sempre fui um aluno muito mediano. E para eu assimilar um conteúdo, eu tinha que estudá-lo várias vezes. Nunca fui um privilegiado, assim, de aprender as coisas muito rapidamente, num surto, como existem muitos. Meu filho Lael, por exemplo, é um menino inteligentíssimo. Rapidamente ele pega muitas coisas. A Larissa também. Mas o Lael, tocando violão e pegando músicas difíceis assim, sem professor, é um privilegiado. Eu não tenho essa capacidade. Viu, Roberto? Não tenho. Para eu absorver uma coisa, eu tenho que estudar várias vezes. E eu me destacava e às vezes passava um pouquinho da média na escola, porque eu estudava mais que os outros. Não era por mérito e capacidade minha, não, que eu sou meio burrão para aprender as coisas. Mas a misericórdia de Deus é grande sobre nossas vidas. E eu li na necessidade de compreender. Eu tenho sempre o objetivo de dar estudos que eles sejam de valor eterno. Eu não gostaria, não quero dar nenhum tipo de estudo ou de pregar para impressionar alguém ou para dizer que sou pregador. Eu nem sou pregador, eu sou apenas um professor. Mas é no intuito de que eu coloque coisas substanciais, que eu aprenda algo substancial, que faça algum sentido, que faça efeito na vida da igreja de Cristo. Esse é o meu propósito. Entendeu, queridos? Então, por isso que devagarzinho, assim, mas bem devagar mesmo, nós estamos aqui chegando no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, queridos. Então, esses primeiros 25 versículos aqui, meus irmãos, desse capítulo, é muito importante. Se nós considerarmos esse capítulo aqui como único assunto que é possível e dá para considerá-lo, e usarmos o tema, por exemplo, que algumas Bíblias trazem, o Evangelho em Samaria. O Evangelho em Samaria é desenvolvido a partir daqui do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Sabe? Ou seja, o Evangelho aqui, ele se expande. Por isso que o tema desse estudo, o título desse estudo, a temática que nós vamos tratar,
é o crescimento universal da igreja de Cristo, a partir, na verdade nem daqui, mas a partir já de Atos capítulo 1, versículo 8, que já vimos sobre isso, mas nós vamos falar mais desse projeto importante de Deus, de expandir a igreja. Diga aleluia, queridos, que projeto extraordinário. O projeto de Deus, queridos, é expandir a igreja, não é encolher a igreja. E nada mesmo pode encolher a igreja de Cristo. Mas o projeto de Deus é que a igreja possa se expandir, como fez aqui. Amém? Então, o evangelho em Samaria, por exemplo, nós vemos que ele está mostrando, o capítulo 8 todo, que a perseguição fez a igreja expandir-se. Puxa, que coisa importante. Quer dizer, pastor, que a perseguição fez a igreja expandir-se, crescer. Exatamente. Foi isso que a perseguição fez. Alguma coisa semelhante hoje? Olha, eu quero dizer para você que ainda não. Mas nós estamos chegando lá, viu? Ainda não há tanta semelhança ainda de perseguição da igreja. Mas nós estamos caminhando para que essa igreja seja perseguida. Tenha certeza. Aliás, já tem sim, a igreja é perseguida em alguma medida. Talvez aqui no Ocidente, está tudo de boa. Né, Roberto? Talvez aqui no nosso Ocidente está tudo bem. Mas a região do Oriente, por exemplo, sempre passou por grandes perseguições contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Mas, contudo, nós queremos compreender pela palavra de Deus que a perseguição faz a igreja expandir-se, faz a igreja romper e não encolher. Diga aleluia. Glória a Deus. Grave isso aí. Ao mesmo tempo que nós vemos nesse texto aqui, meus irmãos, verdades importantíssimas com as quais nós vamos lidar hoje aqui à noite, vamos tratar hoje aqui nesse estudo, verdades importantíssimas para a igreja. Temos também que reconhecer, por incrível que pareça ou não, que reconhecer que esse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, certo? É um dos capítulos mais polêmicos do livro. Pastor, o senhor vai entrar nessa polêmica? Não, vou não. Não vou polemizar isso aqui não. Mas eu vou deixar para você aí algumas fontes e algumas ideias para você pesquisar a respeito do que eu estou dizendo e avante. Eu não vou polemizar não. Meu intuito aqui é mostrar o porquê dessas polêmicas aqui do capítulo 8 de Lucas, escrito por Lucas, de Atos. É possível se perceber isso, porque muitos mesmo têm feito, queridos, um mau uso desse capítulo 8. Muitos têm interpretado o capítulo 8, vendo nele uma base de argumentação, por exemplo, para a confirmação após o batismo. Outro defende outra teologia, doutrina defendida pelos católicos e também pelos anglicanos. Os anglicanos e os católicos defendem uma confirmação após o batismo. Anote aí. Outra questão também doutrinária, desse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui claramente, quando estudamos o texto, quando pesquisamos, correlacionamos o texto, nos aprofundamos mais no texto, é que existe uma segunda bênção, que é defendida pelo movimento pentecostal, o pentecostalismo. O que é isso? O que eu quero dizer? Isso é, queridos, o seguinte, isto é, a doutrina pentecostal, certo? De que o Espírito Santo, ele vem para a vida do cristão em uma etapa posterior ao recebimento de Cristo como Senhor e Salvador. Essa é uma defesa
que os pentecostais fazem. O Espírito Santo vem sobre a sua vida para você, como uma segunda bênção. É assim que ele vem, como uma segunda bênção, posteriormente ao dia em que você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é chamado de segunda bênção. Pode ser. Pesquise, estude. Então, aqui está um bom desafio para você. Para você que gosta de estudar, ou melhor, para você que percebe, como eu, a necessidade de estudar. Porque eu não estudo para dar estudo. Acredite nisso em nome de Jesus. Eu estudo por necessidade de aprender. Agora, acaba que a gente aprende e repassa. Não é? É uma sequência da vida. A necessidade de estudar a Bíblia. Eu tenho muito essa necessidade. Isso, infelizmente, eu tenho que admitir, que é uma minoria dos cristãos que são adeptos disso, queridos, do estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Nós precisamos perceber por quais razões aqui, por quais motivos se faz esse mau uso desse texto de Atos capítulo 8, esse texto sagrado. Nós vamos ver aqui, anote aí, algumas razões aqui. Por que é feito um mau uso? Uma má interpretação. Por que muitos fazem essa má interpretação do texto de Atos capítulo 8? Vamos ver pelo menos aqui algumas razões. Pelo menos 4, anote aí, por gentileza. Anote aí também na sua casa. Em primeiro lugar, nós vamos ler os textos, viu? É importante, em primeiro lugar, é porque muitos querem fazer a Bíblia encaixar-se nas suas teologias e não o contrário. Isto é, nós devemos, meus irmãos, nos submeter ao ensino bíblico e dele produzirmos uma boa teologia, uma teologia saudável, bíblica, verdadeira. Olha só, não são as nossas ideias que se encaixam na Bíblia. Não é a nossa teologia, Roberto, que se encaixa na Bíblia. Não. É a teologia bíblica que se encaixa na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, e nos faz andar corretamente, e nos faz enxergar o texto sagrado corretamente. Não é do homem para a Bíblia. Não, é da Bíblia para o homem. É da Escritura para o homem, não é do homem para a Bíblia. Essa distinção nós temos que fazer. Ah, pastor, o senhor está falando, mas existe muitas doutrinas, pastor. É difícil. Bom, é difícil. Agora, se torna mais difícil ainda para quem não estuda, sim ou não? Para quem não quer aprender. Se torna muito mais difícil, se torna complicado. Então, uma outra razão, porque se usa incorretamente esse capítulo, meus irmãos, é porque se desconhece o valor dos fatos históricos. Fatos que foram relatados e pertencem ao contexto da época em que o texto foi escrito, em que o texto foi vivido. Nesse sentido, para a compreensão desse capítulo aqui, nós vamos precisar, em nome de Jesus, extrair dele princípios que são aplicáveis à nossa vivência diária. Eu não quero trazer aqui para os irmãos e dar algum tipo de estudo para vocês que não seja aplicável à sua vida, porque não faz sentido. Ora, se eu tenho um estudo que eu não posso aplicá-lo à minha vida, para mim isso não faz nenhum sentido. Então, para tanto, nós precisamos conhecer devidamente esse contexto aqui, ou seja, o contexto no qual o texto está inserido, contexto histórico, vivido pela igreja. Nós vamos ver isso aqui. Ora, se nós olharmos para as verdades que o texto está nos dizendo, e também para o contexto,
nós vamos criar doutrinas que não estão na Bíblia. Se nós não olharmos para essas verdades contidas no texto, nós vamos criar doutrinas que não estão na Bíblia. Vamos precisar entender aqui, meus irmãos, sobre esse texto. E vamos tirar dele pelo menos 4 fatos com os quais nós temos que lidar. Não exatamente agora, mas é para você anotar, para você pesquisar sobre isso e chegar à sua conclusão. Daquele que tem uma mensagem, daquele que tem uma teologia tirada da Bíblia. Não é tirada de pastor nenhum, não é tirada de profeta nenhum, de vulto nenhum. Esses vultos, eles não criam teologia. Esses que estão pregando por aí nas internet da vida, eles não criam teologia. Eles absorvem a teologia que está contida na doutrina bíblica, na palavra de Deus, e aí passa isso aí. A questão é que muitos passam esse conteúdo errado, se baseando em fatos que não fazem sentido, que estão fora do contexto histórico, fora do contexto vivido pela Bíblia, pelos os irmãos aqui de Atos capítulo 8, pela igreja primitiva, enfim. Então vamos lá. 4 fatos aqui importantes. Em primeiro lugar, existia o judaísmo palestínico, o judaísmo palestino, isto é, os apóstolos e a maioria da igreja, eles eram judeus palestinos. Anote aí. Pastor, quer dizer que tem vários tipos de judeu? Sim. Por isso, daí degringola alguns tipos de doutrina, que você tem que saber se elas saíram da Bíblia, ou se foram criadas por alguém. Atos capítulo 6, lá voltando no capítulo 6, versículo 7, você vê isso que eu estou dizendo. O judaísmo palestino, palestínico, palestino, tanto faz. Falar em palestino e em judeu, queridos, inevitavelmente eu preciso comentar um pouco sobre isso. Não está diretamente no estudo aqui, mas em se tratando de palestino e de judeu, e mediante a tudo que está acontecendo, vamos abrir um parênteses aqui para nós falarmos rapidamente sobre algumas coisas a respeito dos ataques do grupo terrorista Hamas a Israel. E aí, eu quero que você se atente para o seguinte. A grande mídia está passando para você. A grande mídia que é composta por algumas emissoras de televisão aí, que podem tranquilamente serem denominadas de lixo mesmo, sem problema. Elas passam mentiras, fake news, a interpretação errada do que está acontecendo entre judeus. Não é entre judeus e palestinos, preste atenção. É entre os judeus e o grupo terrorista, que a grande mídia troca o nome terrorista, por grupo radical, para não dizer que o Hamas é terrorista, porque é um grupo terrorista, que já tem se levantado contra Israel há muito tempo. Procure na história o dia que Israel, que a nação de Israel, Roberto, e que os judeus fizeram qualquer ataque sem antes ser atacado. Procure na história. E aí é colocado que Israel, por ser uma potência militar, talvez a maior potência militar do mundo, salvo algumas proporções, mas eu sei bem que é o maior exército humano do mundo. Isso eu não tenho dúvida. E que se eles quisessem entrar em Gaza por terra e destruir com Gaza, eles destruíam. Mas deixa eu lhe falar um pouco dessa
esse grupo terrorista Hamas maligno, diabólico, que é o que eles são. Então, inclusive eles já pediram agora o cessar-fogo, acabaram de pedir o cessar-fogo, mas Israel não vai cessar. Porque toda a vida é a mesma coisa. Toda a vida é a mesma coisa. Ah, pastor, e as pessoas que estão morrendo? E as crianças? Não é Israel que está matando. É o que a grande mídia lixo diz, que Israel está matando civis palestinos. É mentira! É mentira. Não é desse jeito. Eu vou explicar como é. Que eu tenho pesquisado, mas de fontes verdadeiras. Não é dessa imprensa lixo, não. Porque isso aí eu tenho minhas reservas com tudo. Com tudo. E você, inteligente cristão, deve ter reserva. Tudo que lhe disserem, pesquise, vá à fonte, duvide. Não acredite em tudo, porque você vai sair por aí entendendo coisas erradíssimas. Olha só. Então, o que acontece? A faixa de Gaza é a faixa do limite ali, né? O que acontece? Eles lançaram, acho que 8 dias de ataque, lançaram em Israel mais de 2.500 mísseis. Sim ou não? Estão pesquisando? Mais de 2.500 mísseis. Você sabe que Israel, como um exército muito preparado, e sempre foi muito atacado, a guerra do Oriente não é de agora, ela é antiga. Mas como eu disse, Israel nunca atacou sem antes ser atacado. Pode pesquisar. Pesquise sobre a Guerra dos Seis, a Guerra da Independência, e você vai ver o que eu estou dizendo. E aí eles atacaram e lançaram 2.500 mísseis. Não tem nem 5 ou 6 israelitas mortos. Judeu morto. De 2.500 mísseis. O Israel tem o domo de ferro, aquele sistema aéreo de coalizão, o sistema aéreo de interceptação de mísseis, chamado de domo de ferro, vocês sabem. E aí eles interceptam o míssil. E aqui e acolá acontece de cair próximo de uma cidade e tudo. E aí o míssil que é lançado, ele é feito, o Hamas, ele é feito tipo de um míssil fundo de quintal, tipo assim. Ele mesmo volta e cai na faixa de Gaza. Olha como o Hamas é maligno. Cai na faixa de Gaza. E aí acontece de matar os palestinos que estão na faixa de Gaza. Lá sendo dominado pelo sistema terrorista Hamas. E aí eles usam crianças como troféu. Pega a criança que morre ou pega o adulto que morre e levanta e diz que Israel matou. Não, foi o míssil interceptado por Israel, que bateu no domo de ferro, voltou, caiu e matou os palestinos. Que o Hamas usa como escudo. Isto que eu estou dizendo é a verdade. Não é o que a grande mídia está dizendo. Eu precisava falar isso, queridos. Porque para você se dar conta do que você vê, do que você assiste, de emissoras lixos. Aí tem um sistema de ajuda à Palestina, pesquisa também. Várias nações, Roberto, mandam ajuda à causa palestina. Dinheiro. Os Estados Unidos, por exemplo, investe muito na causa palestina. Manda dinheiro para a causa palestina. Só que esse dinheiro nunca chega à Palestina, para causas sociais. Sabe por quê? Porque o grupo terrorista Hamas pega o dinheiro e investe em armas, em explosivos. O que eu estou dizendo para você é fonte segura. Fonte segura. Não é coisa da minha cabeça e que eu pesquisei de qualquer jeito, não. Então, queridos, vamos ter cuidado. Por isso que eu digo, saiba quem você está ouvindo, saiba o que você está vendo, para você não cair no conto do vigário e acreditar em tudo. Porque em tudo tem o lado humano e às vezes, e muitas das vezes, até o lado maligno e diabólico. Então, em primeiro lugar, voltando aqui agora, fechar parênteses aqui, só para você entender, para você não acreditar
no que lhe dizem por aí, debalde, acreditando sem pesquisar. Em primeiro lugar, existia o judaísmo palestino. Atos 6, 7, olha o que é que diz, ó. Atos capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então aqui, os discípulos, a palavra se multiplicava, cresciam os números dos discípulos cristãos, e muitos sacerdotes se convertiam. Sacerdotes de vários pensamentos e de várias ideologias. Então eles se convertiam. Então isso é chamado de judaísmo palestino lá. A maioria da igreja estava incluída nisso. Em segundo lugar, existia um outro judaísmo, o judaísmo helenístico. Ou seja, os 6 e a minoria da igreja. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 1, e depois do versículos 5 e 6. Eu não vou ler para adiantar aqui para você, porque eu já estou até demorando aqui, porque abri parênteses para falar sobre essa questão dos judeus. Em terceiro lugar, havia o judaísmo samaritano, odiados pelos palestinos. Eles eram considerados hereges. Lembra lá? Que sempre existiu aquela briga, aquela guerra entre judeu e samaritano, não é? Jesus fala desse assunto muito claramente, Paulo fala desse assunto muito claramente, Pedro, odiados pelos palestinos, eles eram considerados hereges e infiéis. Porém, eles acreditavam no Antigo Testamento e eles aguardavam o Messias, Jesus, vindo como profeta. Deuteronômio 18, 15, fala desse assunto, Deuteronômio 18, 15. Em quarto e último lugar, havia também os gentios estrangeiros. Eles eram divididos, irmãos, em prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os prosélitos eram aqueles que se convertiam ao judaísmo. Eram os prosélitos. Eles aceitavam o judaísmo, que tinham se convertido ao judaísmo, sendo que os homens eram circuncidados. Jesus foi circuncidado ao 8º dia de vida, sim ou não? E havia também os tementes a Deus. Esses eram parcialmente aceitos. Exemplo, existia um grupo de tementes a Deus, nesse tempo aqui, chamado de eunucos. Nós vamos estudar sobre os eunucos, porque esse é um estudo extraordinário. Existia pelo menos 3 ou 4 tipos de eunuco. Mas isso está a partir do versículo 26. Não entra aqui nesse texto, nós vamos estudar até o versículo 25. Nós estudaremos sobre os eunucos. Eles eram considerados tementes a Deus, mas eles eram parcialmente aceitos, tá certo? Depois dessas considerações iniciais aqui, nós vamos então entrar diretamente nesse capítulo e vamos considerar o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos como um capítulo sem divisão. É um único capítulo, é um único assunto, né? A expansão da igreja através da perseguição. Então verificaremos que todo cristão, olha só, anote aí, todo cristão deve saber que a expansão da igreja, o crescimento universal da igreja é da vontade de Deus. Deus não quer uma igreja que não cresça. Deus quer uma igreja que cresce. Pastor, o senhor está falando de quantidade de pessoas? Também. A Bíblia diz isso. O capítulo 8 diz isso. Atos 2 diz isso. Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Certo? Então, também. Mas, principalmente, que a igreja cresça com consciência e liberdade legítima, verdadeira, cristã, pela palavra de Deus. Não é por ideias de homens, por ideias humanas, mas pela palavra de Deus. Esse é o anelo da igreja do Senhor. Crescer pela palavra de Deus. Crescer com legitimidade. Crescer na estatura, crescimento de varão perfeito, de cristão perfeito. Perfeito no sentido, não é do perfeito,
no sentido de ser perfeito, não é isso. Mas no sentido de buscar isso, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, queridos, é por isso que encontramos nesse capítulo aqui algumas verdades sobre a expansão da igreja, sobre o crescimento expansivo da igreja. Mas nós encontramos aqui principalmente 4 verdades. Pastor, existem 4 verdades ligadas ao crescimento da igreja? Existe. Vamos ver quais são elas. Em primeiro lugar, a primeira verdade é que existe um plano de Deus, anote aí, para o crescimento da igreja, conforme vimos em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o centro desse livro de Atos. Eu sempre vou repetir, se eu puder repetir esse texto, todos os estudos eu repetirei, porque ele, Roberto, é o norte do livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha na Judéia, em Samaria, tem mais outro, e até os confins da terra. Sabe? Esse é o primeiro motivo. A segunda verdade é que existe uma peleja, olha só como é interessante, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Embora o diabo queira, ele não consegue e não conseguirá jamais derrotar a igreja viva do Senhor. Está em Mateus 16, 18. Os portões do inferno, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Você já experimentou isso? Quantas vezes o diabo quis prevalecer contra você? Quantas vezes você não fraquejou na fé? Você não tentou, não fraquejou, não pensou em desistir, não pensou em abandonar. Mas, queridos, o diabo não pode prevalecer contra a sua vida, porque o Espírito Santo tem o domínio do seu ser. Aleluia! Essa é a segunda verdade. Mateus 18, 16, 18. Terceira verdade, queridos, é que existe o poder do Espírito Santo disponível à igreja. E isto se observa que é o próprio Espírito Santo que capacita homens para proclamarem o Evangelho. Querido, eu quero abordar um pouco desse assunto. O Espírito Santo está no meio da igreja. O Espírito Santo está dirigindo tudo. Só faz sentido ser cristão se a sua vida for dirigida pelo Espírito Santo em todos os aspectos. Agora, o que eu questiono, meus irmãos, é a forma e a maneira que às vezes nós absorvemos esse entendimento, absorvemos essa compreensão. Primeiro, eu não acredito que a manifestação do Espírito Santo, e eu posso lhe garantir pela palavra, ela aconteça fora da palavra de Deus. Não acredito. Muitos têm buscado isso. Eu não sou contra você ter experiências com o Espírito Santo. Eu não sou contra você ter discernimento. Aliás, discernimento é dom bíblico. O cristão precisa ter, principalmente aqueles que são líderes, estão em preeminência, tem que ter discernimento de espírito para entender como as coisas funcionam, como elas se encaixam na palavra de Deus. Então, eu tenho que entender que eu sou dirigido pelo Espírito Santo, que Ele dirige a minha vida, que Ele capacita os homens para proclamar o Evangelho. Nós proclamamos o Evangelho não é por capacidade nossa, é pela capacitação que o Espírito Santo nos dá. E tudo que nós fazemos na obra de Deus é por capacidade do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 4, 31, Atos 8, 29, tudo isso corrobora com o que eu estou dizendo. Quer dizer, eu estou dizendo baseado nisto, nesses textos. Quarta verdade é que existe a presença do Espírito Santo em cada cristão, não para adquirir status. Não. Como, vamos ver aqui, Simão, por exemplo, desejava.
Vamos ver aqui sobre a história de Simão. Simão desejava status. O Espírito Santo vem sobre mim para que eu tenha status, para que eu seja contado como melhor, como maior. Isso não faz sentido, porque isso sai completamente do significado real, da essência do que é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, todo mundo tem muito valor, todo mundo é muito importante, não há ninguém mais importante que outro. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, o texto todo, do 12 ao 12, do 1 ao 12, do capítulo 12, perdão, 1 Coríntios capítulo 12, do 12 em diante, vai dizer exatamente, explicar, tipo, você só não entende se você não quiser, ou se você não lê direito. Mas se você quiser, você entende. Então não é status. Pastor não tem status. Líder não tem status. Pregador não tem status. Mas parece, José, que é isso que muitos por aí estão buscando. Status. Pregadores que estão buscando status. Ser reconhecido. Não é isso. Não é isso. Simão, por exemplo, Atos 8, do 18 ao 19. Mas sim, o Espírito Santo está sobre a vida do cristão para orientá-lo a fazer a vontade de Deus, como Filipe fazia, que está aqui no texto também. Mas, queridos irmãos, vou tomar uma aguinha aqui, estou ficando cansado. É a idade. Focalizando melhor o texto de hoje, nos 25 versículos, nós vamos estudar aqui, do capítulo 8 de Atos. É possível darmos a esses 25 versículos o seguinte título. Pronto, quando você lê Atos 8, do 1 ao 25, leia nessa ótica aqui, desse texto. Não se baseie só no título que a Bíblia, a Bíblia lhe traz. Porque existe texto, existe título que a Bíblia, por exemplo, coloca, porque isso não é dos textos do livro, dos textos canônicos. Os títulos em negrito que tem na sua Bíblia, ele não necessariamente aborda o texto. Tenha muito cuidado com isso. Quando você vê Evangelho em Samaria, então pesquise e estude para saber se esse texto está se referindo realmente ao Evangelho em Samaria. Isso é da sua pesquisa. Se quiser aprender, é assim. Então, damos a esse versículo o seguinte título: o crescimento da igreja e as suas circunstâncias. E quando resumimos esses versículos, quando sintetizamos esse conteúdo, a frase que nos desafia, queridos, pode ser a seguinte. Olha lá, anota. A expansão da igreja exige que todo cristão se adapte a diversas circunstâncias. Ou seja, eu estava falando há pouco tempo com o Roberto, a gente conversando ali antes de começar o culto, e eu dizendo, rapaz, se eu pudesse, eu não dormia. Eu só durmo porque eu preciso. E a minha compostura, meu organismo, a minha saúde precisa. Mas vou dizer a coisa, não tem nada mais desperdiçado na vida do que dormir. É desperdício de muito tempo. Eu estou falando sério. Eu só durmo por necessidade. Porque, oi amor, tem gente que dorme até na lava do vulcão. Mas amém, é só uma colocação que eu estou dizendo. Porque, irmão, então, para você crescer na vida, em tudo, não é só na vida espiritual, mas me diga uma coisa, todas as coisas caem do céu assim de bandeja, normal, tranquilo, não, irmãos, aquele maná, Roberto, que caía lá em Israel, lá na Canaã, né?
na trajetória, na saída do povo do Egito para a terra prometida, aquele maná que caía era a maior providência de Deus para eles. Mas observe o que eu estou dizendo. Era a maior providência de Deus para eles. A nuvem que vinha quando o sol estava escaldante, era uma grande providência de Deus para ele. O sol que vinha quando o frio estava terrível, era a grande providência de Deus para eles. Agora me responde, eles valorizaram aquilo ali? Eles valorizaram aquela providência de Deus, aquele cuidado de Deus? Não. Não. Deus dizia assim, olha, não guarde o maná, porque amanhã eu vou mandar outro fresquinho para vocês. E eles guardavam e apodreciam. Eu acho que eles comiam podre, por isso que tinha muita doença. Por isso que Deus orientava a eles a leis civis, né? A lei cerimonial, as leis civis. As leis que Deus orientava através de Moisés, para eles terem cuidado com a comida. Talvez, eu não sei, mas eu acredito que eles deviam comer o maná podre. E passavam mal, morriam antes da hora, antes do tempo. O que eu quero dizer com isso? Que a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. A Bíblia diz, mas nós não podemos jamais cruzar os braços, ficar de braços cruzados e esperar que tudo no mundo caia do céu. Porque não tem mais maná caindo como tinha antes. Porque eu não sei, mas eu acredito que a nossa geração seja muito mais pecadora do que aquela. Mesmo eles sendo muito pecadores. Adoravam ídolos, a nação pervertida. Moisés subia para falar com Deus e trazer a mensagem para eles. E Moisés, olha que impressionante. Por isso que eu não tenho problema com quem não aceita as coisas que eu digo. Porque Moisés descia com os olhos brilhando, com o rosto de anjo. E eles olhavam para Moisés, não viam nada. O pecado era muito grande, porque o pecado impede que a gente veja as coisas de Deus. E eles, quando Moisés voltava, eles estavam lá adorando um bezerro de ouro que fizeram dos seus apetrechos, dos seus ouros. Tiraram a argola, as mulheres tiraram a argola, tiraram o brinco, tiraram tudo. Fizeram o bezerro de ouro para adorar. Só porque Moisés demorou um pouquinho falando com Deus. Rapaz, é sério. Então, a expansão da igreja exige que todo cristão se adapte a diversas circunstâncias. Primeiro, se a igreja começar a crescer, se adapte à perseguição. Ela vai existir. Se adapte à dificuldade que vão vir. Só que é o seguinte, você tem que entender que em tudo Deus vai lhe abençoar. Na hora da luta, da batalha, da dificuldade, em tudo a mão de Deus vai estar sobre você. Se você o serve de coração. Então, o livro de Atos é o relato da expansão do evangelho, através da coragem da primeira igreja, da primeira igreja primitiva lá, e da atuação do Espírito Santo. Os primeiros cristãos, ao obedecerem a ordem do Senhor Jesus, de pregarem o evangelho até os confins da terra, eles enfrentaram as mais severas, diversas circunstâncias. Oposição, entusiasmo, superficialidade do povo que ouvia eles pregando. Mas ao mesmo tempo, muitas conversões genuínas aconteceram. A igreja primitiva teve que adaptar-se a essas circunstâncias. Por isso, podemos dizer que se queremos participar dessa expansão da igreja, nestes versículos encontramos 3 circunstâncias com as quais devemos nos adaptar. Quem pode me dizer a hora aí? 8h11? Glória a Deus, está demorando. A primeira circunstância a que devemos nos adaptar, queridos, é a de que a igreja sempre passou por sérias perseguições. As pessoas de mente mundana, olha só o que eu vou dizer sobre isso. As pessoas de mente mundanas,
de mente pervertida, de mentes liberais, sempre se levantaram e sempre se levantarão contra a igreja do Senhor para persegui-la. Isso está acontecendo hoje. Você só não vê se você não for espiritual. O senhor está se referindo a quê, pastor? Eu estou se referindo, meus irmãos, ao contexto no qual nós estamos inseridos. Ao contexto em todos os níveis, no nível que você quiser imaginar. Se você acha que você como cristão não é perseguido, você está enganado. E se você não for perseguido, é porque a sua vida não está tinindo, não. Não está tudo bem com você, não. Como cristão. E você sabe. Eu não estou dizendo que você é perseguido com um camarada com um revólver na sua cara, com a faca correndo atrás de você. Não. É o que acontece. Passe só com a Bíblia debaixo do braço. Só no meio de um povo ímpio. E olhe para os olhares dele, para a sua pessoa, deles. E tente escutar o que eles vão dizer. Isso é fichinha. Isso é pouca coisa. Sempre se levantaram contra a igreja do Senhor mentes mundanas, mentes pervertidas, homens de mente liberal. Esses homens se levantam contra a igreja do Senhor. Agora vamos entrar no texto. Atos capítulo 8, versículo 1. Não falei que uma hora eu ia entrar no texto? Deu certo, chegou. Atos 8, 1. E também Saulo, olha meu irmão Roberto, olha quem era que perseguia. Eu tenho uma palavra para quem persegue a igreja do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de quem? De Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, grande Estevão. Falamos sobre ele na aula passada. E fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Viu aí? Nós vamos falar desse camarada, sabe quando? No capítulo 9. Vamos ver o que foi que Deus fez com esse tal de Saulo. Que, aliás, mudou até o nome dele. Então você hoje, que está me ouvindo aí, que não acredita no poder de Deus, na mão de Deus, na transformação que vem de Deus através do Espírito Santo, como aconteceu com muitos de nós, com todos nós, com a minha vida pela misericórdia. Você que não acredita que um homem como esse, que perseguia a igreja, Roberto, encerrava atividades, encerrava celebrações, levava os crentes para a prisão, arrastado para a prisão. Sabe o que aconteceu com ele? Deus o alcançou, o Espírito Santo o alcançou. Então você que é perseguidor da igreja hoje, cuidado, porque Deus pode lhe alcançar também. Transformar você de um leão num gatinho, viu? Cuidado. Num homem que simplesmente transformou a história da igreja junto com Jesus. Porque eu tenho certeza que Jesus e Paulo são os maiores vultos da igreja do Novo Testamento. Não deve ter maior. Há quem diga que Barnabé foi discipulador de Paulo. Aí se for colocar nessa conta. Mas, meu Deus. Mas veja o que ele fazia. A perseguição iniciou-se no capítulo 4. Lembra que eu disse na aula passada, nas aulas passadas? A perseguição iniciou no capítulo 4, depois da cura do coxo. Depois, no capítulo 5, continuou a perseguição.
Depois de milagres e sinais e conversões, no capítulo 5, a perseguição continua. A perseguição confirmou-se nos capítulos 6 e nos capítulos 7, com a prisão e a morte de Estevão. Nós vimos na aula passada. Ali se confirmou a total perseguição. E aqui, queridos, no capítulo 8, a perseguição tem o seu culmina, ela tem o seu ápice aqui, no capítulo 8, quando toda a igreja é atribulada e toda a igreja é perseguida. Como eu li aqui, Atos 1, capítulo 8, do 1 ao 3. Viu aqui? Aqui, 8, do 1 ao 3, era que toda a igreja estava perseguida. Então, você que é cristão, que serve a Deus de verdade, se capacite em Cristo Jesus. Entenda o seu papel. Entenda que você não é um qualquer. Entenda que você precisa se arregimentar para a batalha. Que você precisa se preparar para a guerra. Que isso demanda esforço de alguma medida, demanda pesquisa, demanda oração, busca pelo Senhor. E que assim você vai se fortalecer. E quando a perseguição vir sobre você, e quando você for apertado, como nós somos de um lado ou no outro, perseguido pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, pelo Satanás, nós vamos vencer no nome de Cristo Jesus. Mas só vencemos pelo nome dele. A segunda circunstância a que devemos nos adaptar-se querido, quando a igreja prega o evangelho em Samaria, começa a pregar. Olha só, versículo 4. A partir do versículo 4. Mas os que andavam dispersos, eles foram dispersos, né? Não foi? Por toda a parte, anunciando a palavra. Eles anunciavam a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A quem Filipe pregava? A Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Atos 8, do 4 ao 8. Então, a igreja pregava o evangelho e era perseguida. A pregação deve ser feita por todos os crentes e em todos os lugares. Versículo 4. A pregação é centralizada na pessoa de Cristo. Versículo 5. A pregação é acompanhada e confirmada pela manifestação sobrenatural de Deus. Versículo 6 a 7. A pregação do evangelho produz grande alegria. Diga aleluia. Toda vez, Roberto, que você for pregar o evangelho, irmãos, que vocês forem pregar o evangelho, seja onde for, em qualquer lugar que você estiver com a Bíblia aberta e que tiver meia dúzia, uma dúzia, duas pessoas, uma pessoa lá, e se você tiver a oportunidade de falar de Deus, através da palavra de Deus, para essa pessoa, faça isso com alegria, faça isso com prazer, com amor, porque isso faz diferença na sua vida. Acreditando que Deus vai fazer. Acreditando que o Espírito Santo vai convencer. Porque só Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. A terceira circunstância a que devemos nos adaptar se dá quando as pessoas produzem diferentes frutos. Até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Hoje, tantos cristãos estão iludidos com artes mágicas. Tantos cristãos estão iludidos com coisa humana, com progresso humano, com coisa da mão do homem, e não da que vem da mão de Deus. Então, devemos ter cuidado e nos adaptar, que as pessoas produzem frutos de maneira diferente. Os frutos produzidos podem ser superficiais. Exemplo de Simão. Não foi Simão? Versículo 9, ó.
a qual todos atendiam. Simão atendia. Ele iludiu o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Ora, querido, Simão legislava em causa própria. Defendia que ele era uma grande personalidade, que ele era um grande vulto. O povo não sabia nem o que ele estava fazendo, não olhava nem para as escrituras para saber se o que ele estava fazendo tinha respaldo da palavra de Deus, já acreditavam e eram iludidos por artes mágicas. Hoje, tem isso não, não é por aí? Não tem não. É tudo cura mesmo. Vai sonhando. Ele enganava. Ó, vou voltar aqui. Os frutos produzidos podem ser superficiais, como o caso de Simão. Os frutos produzidos devem ser confirmados. Versículo 14. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e tendo sido batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, perturbado. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Coisa linda, não é não? Os frutos produzidos devem ser confirmados. Os frutos falsos devem ser rejeitados. Versículo 18. Dizendo, olha, o versículo, e Simão vendo que pela imposição, o versículo 15. Os quais tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, olha ali, ó, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Quero comprar esse negócio aí. Será que tem cristão hoje querendo comprar bênçãos? Para ser sincero, eu acho que tem. Pagar o preço, ou receber a bênção de Deus, por um preço menor, não tem não. Mas que querem comprar as bênçãos, eu creio que tem muitos aí. Está cheio por aí de cristão querendo comprar as bênçãos. Por isso que eles estão ouvindo e vendo esses coaches aí pela internet. Porque eles dão mensagem fast food. Né? Quem tem tempo? Ninguém tem tempo hoje para ouvir mais o pregador falando 1 hora. É por isso que eu sou controverso. Eu gosto de ir pelo controverso mesmo. Mas as mensagens rápidas, vem aqui, receba agora o milagre do Senhor. E a pessoa acha que recebeu e recebe. Eu não sei como. Sem pagar preço, sem correr atrás, sem gastar tempo com Deus, leitura bíblica, oração, palavra. Mas disse-lhe Pedro, olha o que foi que Pedro disse, sério, severo, brincadeira não, Pedro não tinha brincadeira não, era sério mesmo. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Foi a resposta de Pedro ao doido do Simão. Os frutos devem ser rejeitados, os falsos frutos. Os frutos serão produzidos à medida que evangelizarmos. Versículo 25. É preciso evangelizar. 24 e 25. 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, está vendo? Ele disse para Simão, ei Simão, vem cá.
Você quer se arrepender? Eu vou orar por você, Simão. Eu vou impor as mãos sobre você. Eu vou me abraçar, eu vou chorar com você. Para você se arrepender. Foi isso que Pedro disse, não. Embora que a gente faça isso. Mas ele disse, arrepende depois dessa tua iniquidade e ora a Deus. Você deve fazê-lo. Você deve orar a Deus. Você deve se arrepender. Eu não me arrependo por você. É você que se arrepende para Deus. Aí muda de vida. Para que porventura, olha, não é nem certeza. Se você orar a Deus, tomara que Ele lhe responda. Mas porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. O pensamento desse camarada era maligno total. Ele queria comprar a bênção de Deus. Ele queria comprar o dom de Deus com dinheiro. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Viu o que foi que Simão fez? Transferiu para Pedro de volta. Não, eu não vou orar não. Ora o Senhor por mim. Será que não tem tanta e tanta gente, tantos e tantos cristãos aí na igreja, dependendo das orações dos outros? Pastor, é errado pedir oração para os outros. O Senhor não ora. Eu oro por você. Oro. Às vezes que você precisar. Mas também lhe ensino a orar e falar com Deus. Porque eu sei que é o seu sucesso. Que é a sua vitória. Quando você entra na brecha e Deus te abençoa. A sua parte. Queridos. Estou já finalizando. Então os frutos, versículo 25, serão produzidos à medida que evangelizarmos, como Pedro fez. Evangelizou mesmo o Simão. Disse a verdade para o Simão. Certo? Em relação ao caso de Simão, especificamente, nós somos desafiados a avaliar a nossa fé. Esses versículos, do 9 ao 25, nos mostram que desde o Antigo Testamento até as páginas do Novo Testamento, a mensagem bíblica afirma que o justo viverá pela sua fé. O justo não vive pela fé do outro. Ele vive pela sua própria fé. Talvez seja este o conflito. E quem ministra essa fé? Quem dá essa fé a nós? É nós com nossos esforços? Não. Existe esforço nosso? Existe. Mas esforço nosso, sem a presença de Deus, não vai para canto nenhum. Então, nos mostra isso no Antigo e Novo Testamento. O justo verá pela sua fé. Hebreus 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. A fé, que é dom divino, Efésios 2:8, é o único caminho pelo qual podemos nos relacionar com Deus. Então, perguntamos, qual tem sido a nossa fé? Como reconhecer a nossa crença? O que é? No que nós acreditamos? No que você como igreja acredita? Acredite pela Bíblia. A nossa fé é assunto de grande importância. Por isso, como o autor de Hebreus 12:6 diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E neste capítulo encontramos dois tipos de fé que salva, que veremos em outra aula, exemplificada na fé do eunuco. Mas temos também no episódio com Simão o exemplo da fé que não salva. O exemplo da fé que salva está no episódio envolvendo o eunuco e Filipe. O exemplo da fé que não salva está baseado na vida do nosso personagem aqui, Simão, que quis comprar o dom de Deus, a fé. A fé é um dom de Deus. Então, o primeiro tipo de fé é a fé que não salva. O exemplo de Simão, 9-24. Essa fé é baseada numa visão errada sobre si mesmo. Iludindo, sendo iludido, considerou-se um grande vulto. Ele ouviu a voz do povo, mas não ouviu a voz de Deus. É baseado numa visão errada sobre a salvação. A salvação implica
no reino de Deus, versículo 12, a salvação requer identificação com Jesus. A salvação proporciona manifestações sobrenaturais. Ela é baseada numa visão errada sobre a obra do Espírito Santo. Versículos 14 a 19. A obra do Espírito Santo é baseada na palavra de Deus e na oração. Versículo 14 e 15. A obra do Espírito Santo é específica para cada ocasião. Devemos então entender, eu estou concluindo, que nessa ocasião, este chamado Pentecoste samaritano aqui, uniu na mesma família os dois grupos, judeus e gentios, através de Pedro e através de João, líderes dos apóstolos. E como mencionamos anteriormente, por ser um fato histórico, certo? Ela não se repete mais. Já aconteceu e assim os samaritanos foram incluídos na mesma família da fé que os judeus. A obra do Espírito Santo é divina, portanto não é adquirida por valores humanos. Ela é baseada numa visão errada sobre a intimidade com Deus. Só a intimidade com Deus nos proporciona o dom divino. Só a intimidade com Deus nos faz ter um coração reto e puro. Só a intimidade com Deus nos possibilita respostas às orações. Então o verso 25 conclui esse primeiro parágrafo, Atos capítulo 8, mostrando que uma vez que a barreira da separação tinha sido quebrada, incluindo os samaritanos na igreja, os apóstolos Pedro e João retornaram a Jerusalém, mas no caminho evangelizaram em outras aldeias, especialmente na aldeia dos samaritanos. Que diferença entre Lucas 9 e 54, quando João queria pedir fogo dos céus para consumir os samaritanos, Atos 8, 15 e 25. Quando João e Pedro oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo e evangelizavam muitas aldeias nos samaritanos. Você sabe a razão dessa diferença. E é isso mesmo. A presença do Espírito Santo faz na nossa vida toda a diferença. E o Espírito Santo está mergulhado na palavra de Deus. E a palavra de Deus está mergulhada no Espírito Santo. Amém? Vamos orar, queridos? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, finalizando. Em nome de Jesus. Nós continuaremos posteriormente, não sei se quarta ou em outra, não sei. Atos capítulo 8, do 26 ao 40, e aí finalizamos o capítulo 8. Vamos falar sobre dois tipos de fé. Uma fé que não salva e uma fé que salva. Querido Deus, seja engrandecido o teu nome. Louvado seja o Senhor. Obrigado por esse tempo, por esse dia. Obrigado pelos irmãos, pela paciência dos irmãos aqui, Senhor, conosco. Obrigado porque o Senhor é bom e misericordioso. Eu te peço a tua bênção sobre todos os meus irmãos, todos aqueles que estão aqui, sobre todas as pessoas que estão nas suas casas, vendo, Senhor, esse vídeo. Oramos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos.